que hoje o William foi a novidade no trabalho conduzido pelo técnico Leonardo Jardim. A comissão técnica do Leonardo também participando desse treino, dessa atividade. Primeiro treino aí da semana, ontem foi folga, né? Deram uma descansada na rapaziada, né? Sequência de partidas também, e o Cruzeiro fazendo esse voo emendado, né? Saiu do Chile e foi nessa viagem emendada para Uberlândia. Ontem foi folga, hoje então todo mundo trabalhou de manhã. Amanhã o treino é à tarde e o William foi a boa presença. Por quê? Jogador que já foi titular do Cruzeiro, não é mais o titular e é o Fagner, mas é mais uma opção para esse lado direito do Cruzeiro contra o Vila Nova de Goiás. Jogo na quinta-feira, às 9h30 da noite, terceira fase Copa do Brasil, partida que é importante fazer o jogo em casa. Ah, mas tem um jogo da volta? Tem, mas é lá em Goiânia, né? Então é importante fazer o jogo, um resultado positivo, né? Além disso, tem a manutenção de confiança, tudo isso que é importante para o Cruzeiro avançar para a próxima fase da Copa do Brasil. Sobre o William, 13 jogos disputados em 2025. Ele tem 3 assistências, ainda não fez gol, mas no momento, Cirilo, pelo jeito, o Fagner é o titular. E foi assim no último jogo, ficou bem cansado ali no fim da partida, mas pelo jeito é o cara que tá ganhando essa confiança na lateral direita. Bom tema, Emerson Pansieri. Edu Panzi, com o William retornando, e aí, evidentemente, tem que retornar para readquirir forma física, para readquirir espaço, mas os dois 100%. Quem é o titular do momento? É o Fagner? O Pansieri está dizendo aí o indicativo do Fagner ter de fato assumido a posição com essas mudanças no Cruzeiro. Aliás, as mudanças, o jogo das mudanças impactantes, né? Uma das mudanças foi justamente a saída do William da lateral direita. O William tem cartaz para voltar a ser titular ou o momento é do Fagner, Edu? O William tem futebol para brigar por titularidade, mas nesse momento o Fagner é o titular da posição, da lateral direita do Cruzeiro, o que não quer dizer que o William não possa começar nenhum jogo daqui para frente. Eu tenho entendido muito do Leonardo Jardim nas entrevistas dele que, ainda que ele tenha encontrado uma base, uma espinha dorsal, esse Cruzeiro pode ser modificado a depender do adversário. E eu acho que o jogo dessa quinta-feira contra o Vila Nova é um jogo, por exemplo, para o Gabriel Barbosa iniciar. É um jogo para Gabigol, porque, pelo que eu tenho visto do Vila Nova, um time que vai jogar com a linha mais baixa, ou seja, o Cruzeiro vai ter mais a posse, vai estar mais presente no campo de ataque, e o Vila Nova é um time de muito contra-ataque, de muita transição, um time que se defende muito bem e sai muito rápido para tentar aproveitar os espaços das costas da última linha do adversário, no caso o Cruzeiro. Então acho que pode ser um jogo pro Gabigol. Tenho acompanhado o noticiário, o Pansieri falou de uma possível, né, Pansi? Ausência do Matheus Pereira, né, por conta de um desgaste. E aí é uma mudança simples, cara. Você entra com o Gabigol, mantém o Caio Jorge. Me recordo do jogo contra o Mirassol, pode ser uma formação muito parecida com aquela. Você não tem o Dudu, mas você tem o Christian. Então você tem Caio Jorge e Gabigol, com Wanderson e Christian, Lucas Silva e Lucas Romero no meio de campo, com Fagner na lateral direita. E aí ele pode optar pelo Kaique, eu acho que vai seguir com o Kaique na esquerda, até porque o Vidalba foi bem pra caramba no último jogo. Já coloca de novo a dúvida, né, se Vidalba ou Jonathan Jesus, porque volta o Fabrício Bruno. Mas eu repito, Cirilo, é um jogo pro Gabriel Barbosa começar jogando por conta da característica do adversário ser no Mineirão. E diferente do que eu falei do confronto do Atlético com o Maringá, por ser um jogo fora de casa e não precisa ir desembestado, o Cruzeiro contra o Vila em Belo Horizonte é o jogo para construir a vantagem, para você consolidar uma possível classificação, para não ficar dependendo do jogo da volta, do jogo em Goiânia. Então é aproveitar o fator casa, ir para cima, Caio Jorge, Gabigol e tentar construir um bom resultado. É um jogo muito importante neste cenário, né? Vocês estão destacando seu primeiro jogo, duelo de ida, a Copa do Brasil, em jogos de ida e volta a partir dessa terceira fase. O Cruzeiro não vai pegar um adversário bobo, longe disso. Vai ter que jogar bola para se classificar contra essa equipe do Vila Nova. Siga Emerson Pansieri. O Du já adiantou esse assunto e até para explicar o que acontece com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, ele foi no chamado sacrifício pro jogo com o Vasco. Não estava no ápice da forma física. Ele fez um trabalho mais intensivo, né? Aquele trabalho mais pegado. No jogo do Palestino nem viajou pro Chile. Aí muita gente, ele não foi porque estava sendo, vamos colocar assim, não estava muito interessado. Não, gente, não foi isso.
Ele tinha uma tendência a ter uma lesão, então ele fez um trabalho na quinta-feira, fez um trabalho na sexta. Enquanto o Cruzeiro estava no Chile e voltando do Chile, ele estava nessas atividades, foi compor a delegação no sábado para Uberlândia e assim participou do jogo. Para esse duelo contra o Vila Nova de Goiás, se ele não estiver 100%, pode ser que fique de fora. Hoje ele participou da atividade, né? A informação é que ele participou sim da atividade, esteve em campo. Agora, se nessas análises, né, de fisioterapia, fisiologia, preparação física, ele tiver aí um potencial para se lesionar, aí ele fica de fora do treino de amanhã e poderia ficar de fora do jogo. Agora, se tá tudo certo com ele, se ele foi bem, se monitorou legal o GPS, viu que não tem problema nenhum nos exames que são feitos, né, diariamente com os atletas, viu que não tem propensão nenhuma lesão, ele joga. Agora, se ele não jogar, né, se ele não jogar, algumas opções aparecem. O Du também falou do Gabigol, é uma opção. Uma outra opção é o Marquinhos, que tinha a possibilidade de começar o jogo também contra o Vasco, e ele optou por começar com o Christian. Enfim, são jogadores. É o Rodriguinho, que atuou contra o Palestino, e houve uma avaliação interna dizendo que ele foi bem. Não se furtou da partida, tentou buscar, Então há uma análise do que vai ser feito caso não tenha o Matheus Pereira. Claro, se tiver, o Matheus Pereira, não tem dúvida, começa o jogo ali ao lado do Christian, com o Lucas Silva e o Lucas Romero nesse meio campo do Cruzeiro. Cirilo. Boa, Pansieri, é um jogo pra competição, né? Duelo pra competir. E é bom, né, do Cruzeiro tenha o duelo eliminatório, né? Os jogos eliminatórios da Copa do Brasil, no momento em que ele está competindo mais, né? Talvez se o jogo fosse semanas atrás, aí, digamos assim, o Cruzeiro talvez preocupasse mais. Hoje o Cruzeiro está competindo mais e as Copas vêm nesse cenário de competição. O time tem que correr mais do que o adversário. O Vila Nova certamente vai internalizar essa história da competição também para poder brigar mais com a equipe do Cruzeiro. Mas essa história do meio campo aí, Edu, seria um prejuízo muito grande não contar com essa peça importante citada pelo Pansieri, e o que seria possível fazer para suprir essa possível ausência, Edu? Não, você não tem o Matheus Pereira, é sempre um prejuízo. Eu sou fã do Matheus e eu acho que o Matheus, nesses últimos jogos, com essa nova formação do Leonardo Jardim, a gente até conversava sobre isso na turma do bate-bola, é o Matheus Pereira que entrega muito mais sem a bola, né? Com números muito impactantes no jogo sem a bola, de desarme, em relação ao período do ano passado, por exemplo, que o Cruzeiro jogava com uma característica diferente. É claro que faz falta o Matheus Pereira, mas como eu disse agora há pouco, você tem o Gabriel Barbosa hoje, sentado no banco, você pode mudar um pouco a característica do time, ter Gabriel Barbosa e Caio Jorge na equipe. Fazer um meio campo com Wanderson e Christian sem o Matheus Pereira, caso ele não reúna condições, pelo menos de iniciar a partida. Ainda assim é um Cruzeiro forte. Agora, é impressionante, né, Cirilo? A confiança, ela não vale só pro grupo, né? Ela vale pra gente também. Há 3 semanas eu estaria muito mais preocupado com esse Cruzeiro e Vila do que hoje. Hoje é claro que há preocupação porque é futebol. O Vila Nova vem fazendo uma boa temporada, um time muito certinho e organizado. Mas é que o Cruzeiro melhorou, né? O Cruzeiro já transmite mais confiança para todos nós. E você não tenha dúvida, é o favorito para avançar na Copa do Brasil, e tem o jogo em casa, o primeiro. Eu prefiro jogar primeiro em casa, né? Eu acho que eu sou minoria nisso tudo. Sim, você é minoria. Eu sei que eu sou minoria, mas eu prefiro sempre jogar o primeiro mata-mata em casa. A chance de construir uma vantagem é maior e de jogar pressão pro adversário no jogo da volta, ela existe. Tomara que o Cruzeiro consiga fazer.